Bom, queria começar agora falando um pouco, retomando um pouco o assunto que foi discutido até, que vocês viram na última aula, que é essa questão de sistema, processos e procedimentos. O que é um sistema, né? Um sistema, acho que tem uma visão interessante da gente desenhar um sistema. O sistema é a empresa inteira, né? A gente chama, tem aquela grande discussão lá da organização como sistema. Então a gente pode entender que sistema é a organização inteira. E o sistema, ele é bom por quê? Porque ele tem uma função. Todo sistema tem uma função com a sociedade. Eu gosto muito do exemplo que a gente fala bastante sobre a questão do relógio. O relógio é um sistema de marcar horas. Eu sei que tem relógios que marcam um monte de coisa, né? O meu aqui eu gosto, ele marca como eu dormi, como eu não dormi, quanto eu andei, quanto eu corri, quanto eu suei, qual é a minha temperatura. Marca um monte de indicador que quem gosta de números e dados adora monitorar. Mas, porém, via de regra, no início lá, o relógio tinha uma função, né? O sistema relógio tinha uma função de marcar a hora. Então o relógio fazia isso. Beleza. O que rola dentro disso aqui? Ah, dentro disso aqui rola uma coisa que é bastante importante, né? Que é o processo. O que é o processo? É uma sequência de atividades que agregam valor do ponto de vista do cliente. Por que elas agregam valor? Porque elas atendem à função que o cliente quer. Então, o processo nada mais é do que a sequência de etapas, de passos que tem que ser feito, né? Entendendo aqui, vamos quebrar, né? Para poder construir alguma coisa que o cliente quer, para poder exercer a função que aquele sistema tem que fazer. O problema é que isso aqui, né? Isso aqui é feito não no chão de fábrica, isso aqui é feito na sala, pela engenharia de processo. Sempre quando vocês vão numa empresa, é muito comum, principalmente quem é engenheiro, ao entrar numa empresa, ir lá e começar a discutir com o pessoal da área de melhoria de processo, ou com o pessoal da área de Lean, com o pessoal da área de análise, de qualidade, ISO, enfim. Tem uma série de OIM, né? Quando eu fui para o banco era OIM, que chamava Organização e Métodos. Era nessa área onde a gente discutia quais eram os processos do banco. E aí, quando a gente discutia os processos, a gente estava preocupado em apenas ver quais eram as entradas aqui, o que a gente tinha que fazer para resolver, saindo lá no final e conseguir a organização atender a sua necessidade, entender o porquê, né, o que ela está lá. E aí, qual que era o problema que eu, naquela época, era um estagiário, cometia sempre? A gente ia lá, desenhava o processo, fazia aqui em PPT, em Excel, em Visio, e fazia na mão, fluxograma, fazia uma série de coisas, né, com post-it, fazia uma coisa bem bonita. Só que qual que era o problema? Isso aqui não descia até a operação. Então o processo morria, né, o desenho do processo morria na área de processo, ou na área de organização e método. E o pessoal lá embaixo, né, que estava fazendo a operação, trabalhando na empresa, não estava conectado com o que a gente pensava aqui. E como é que a gente faz para descer essa informação super importante do processo para a operação? A gente usa o chamado procedimento. Procedimento. É o procedimento que é o responsável por mapear, né, a interação entre máquinas e pessoas durante a execução de um processo. Então, a instrução de trabalho, que o pessoal fala muito, né, o procedimento operacional padrão, nada mais é do que detalhadozinho, mapeadinho, como as pessoas e as máquinas, o sistema, enfim, dependendo da organização, computador, vão trabalhar, vão se unir um para o outro para alcançar o resultado que é atender, né, a função que a organização se propõe. Então, quando a gente desce um pouquinho mais, a gente, né, o que tem dentro do procedimento? Tem as atividades. Quais são as atividades que eu tenho que fazer para executar aquele procedimento, para executar um processo que contribui com o sistema. Entenderam? Acho que é fácil de entender esse conceito. Pena que eu entendi muito tarde, então a gente sempre bate nessa tecla toda vez que a gente fala, faz um vídeo, a gente dá uma palestra, dá um curso. Por quê? Eu acho muito importante esse conhecimento. E é fácil, é só você imaginar um relógio. Eu falei, o relógio, qual a função desse sistema relógio? Marcar horas. Tá, qual é o processo de marcar hora? Se você tiver um relógio mecânico, tem toda uma série de engrenagens lá, molas, né, corda, enfim, cada relógio tem o seu princípio, mas
essa série de coisas vão seguir um processo de marcação do tempo. Então você vai ver lá, isso aqui tem a molinha que manda o ponteiro do segundo bater naquele determinado tempo para poder aí marcar o minuto, aí marcar a hora, aí marcar o dia, enfim, uma série de coisas. Tá? E qual é o procedimento para se fazer isso? Aí, a execução de cada movimento, cada ângulo ali que está virando, cada, como é que chama? Velocidade angular, né? O ômega, quem lembra disso? Cada velocidade angular, cada força e tal, para poder executar a atividade de cada item, né? E assim conseguir marcar a hora correta. Era muito legal, hoje a gente não tem muito isso porque a maioria dos relógios são quartzo, né? são eletrônicos, mas era muito legal conversar, por exemplo, com o meu avô, que se dizia relojoeiro. Ele falava assim, não, eu dava manutenção em relógio. Poxa, uma pessoa era alocada, né? Ele falou que tinha bastante colegas dele que eram feitos para dar manutenção em relógio. Por quê? Porque o procedimento e atividade de um relógio mecânico para marcar a hora é muito mais complexo dos relógios que a gente tem hoje em dia, né? Que é um relógio que, pô, quebrou, você joga fora e tal. Todos os relógios mais caros estão nesse modelo, né? Que você tem lá toda aquela engrenagem, aquelas coisas para poder realmente marcar a hora. A função é a mesma. O relógio de, sei lá, nem sei quantos mil reais, tem lá dólares, euros, não sei. Mas esses relógios caríssimos marcam a hora tanto quanto um relógio de 50 reais. O problema é como eles fazem isso. E por isso, quando eu peço, né, quando estou discutindo dentro de uma empresa, eu falo, analisem o processo, porém analisem procedimentos e atividades, para ver se realmente aquilo que vocês estão imaginando aqui, como uma sequência de etapas para entregar o que o sistema pede, está sendo executado e se está da melhor maneira. Beleza? Essa era a dica nessa aulinha aqui.